Olha, eu acho que o Flamengo tem tudo para ter um futuro maravilhoso, porque todos os problemas que o Flamengo tinha lá em final de 2012, início de 2013, quando a gente assumiu, eles já estão colocados de uma maneira totalmente diferente. Então a dívida do Flamengo, quando eu entreguei o Flamengo em dezembro de 2018, a dívida do Flamengo já estava totalmente equacionada. Nós pegamos aquela dívida de 800 milhões, entregamos ela com menos da metade e assim mesmo diluída em 20 anos. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Flamengo, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Pessoal, Eduardo Bandeira de Melo, né? Deu entrevista e soltou o verbo, né? Fez algumas revelações animadoras para os torcedores do Flamengo, né? Ele trouxe alguns pontos cruciais que a gente vai debater aqui, né? Como foi que ele fez para transformar o Flamengo nessa potência que é hoje, né? Falou se vai ser presidente, se tem o que ele acha do atual Flamengo. E ele vê o Flamengo daqui para frente uma potência, né? Com certeza, né, pessoal? Não tem como tirar o Flamengo da jogada do jeito assim, né? Até porque o Flamengo hoje fatura quase 2 bilhões, né? Muita grana, né? Muito se passa por Eduardo Bandeira de Melo. Claro, né? Temos que tirar o chapéu para Rodolfo Landim, né? Na época do Bandeira de Melo, faturava cerca de 400 milhões, agora fatura o triplo, né? Então isso a gente tem que tirar o chapéu, tem que ser realista, né? O Flamengo hoje é uma potência, é o que é, e a tendência é só crescer com a construção do seu estádio, deixando muitos rivais preocupados, deixando rivais para trás, porque o Flamengo vai ser uma potência não sul-americana, pessoal, mas uma potência mundial. Anote aí, né? Então é isso, vamos acompanhar aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo no canal Fala João Guilherme, link na descrição. Entrevista exclusiva aí de Eduardo Bandeira de Melo falando algumas coisas interessantes. Fique no vídeo até o final. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião, vamos lá. Foi a grande solução para a dívida do Flamengo, foi o Profut, né, que é aquela legislação que surgiu a partir de todo o trabalho que nós fizemos lá na Câmara, no Senado, e que virou lei em agosto de 2015 e que fez com que todos os clubes pudessem diluir o seu passivo tributário em 20 anos, fora aquelas deduções de encargos legais e tal, que você de um dia para a noite, no caso do Flamengo, já reduziu 90 milhões de dívida, dormiu com mais de 90 milhões e dormiu sem nada, né? Acordou sem nada. Mas, então, a questão da dívida deixou de existir. E a questão vamos dizer, daqueles maus procedimentos que o Flamengo estava acostumado, de atrasar pagamento, né, de não recolher impostos, isso está aí também já desde primeiro ano do nosso mandato já estava totalmente resolvido. A questão da dívida trabalhista, que nós tínhamos 600 ações em que a gente figurava como réu, né? Quando chegou em 2017 já era zero. O Flamengo, inclusive, renunciou ao ato trabalhista. Né? Ato trabalhista, claro, você conhece bem, mas para quem está assistindo o podcast pela primeira vez, vamos explicar isso. Era aquele sistema de concentração de dívidas trabalhistas em que a Justiça do Trabalho reconhecia que o clube não tinha condições de administrar a sua fila de credores e a própria Justiça do Trabalho administrava. Então você recolhia, né, um percentual da sua receita todo mês a Justiça do Trabalho, e ela mesmo administrava a sua fila. E aquela fila, no caso do Flamengo, só fazia crescer. Né? Porque o Flamengo tinha o mau hábito de não pagar os seus encargos para os seus funcionários quando, por exemplo, mandava algum embora, né? Cadê as verbas rescisórias? Não, vai, se vira lá na Justiça do Trabalho. E aí então a fila ia crescendo, a dívida ia crescendo, e quando a gente chegou lá, a gente resolveu acabar com isso, aí passamos a pagar tudo direitinho, a fazer acordos, e fomos pagando os 10%, né, da nossa receita. Quando chegou em determinado momento, lá em 2017, foi um trabalho excelente do nosso jurídico e do nosso financeiro. Nós já tínhamos pago todo o estoque da nossa dívida e, no entanto, o ato trabalhista continuava a nos recolher 10%. Então, naquele momento, a gente passou a ser credor da Justiça do Trabalho. Então houve uma
solenidade lá em Brasília, lá no Tribunal Superior do Trabalho, em que eu tive assim, a honra de chegar para o ministro do TST e dizer ao ministro, eu queria agradecer muito, né, o fato da gente ter tido acesso a esse ato trabalhista. Isso nos permitiu sobreviver durante muito tempo. Estava desde 2003 o ato trabalhista, mas agora, né, não devemos mais nada, e agora quem deve são vocês, então me dá meu dinheirinho de volta aqui, por favor. Interessante. E aí foi bom, isso foi assim um dos maiores orgulhos da minha administração. Então, quer dizer, dívida trabalhista acabou, né? A Receita, né, por conta de tudo aquilo que se investiu, né, em sócio-torcedor, em licenciamento de produtos, em patrocínio, a Receita está cada vez maior também. Então eu acho que o futuro do Flamengo, né, se a gente não estragar tudo com uma administração amadora, com a volta, né, que já está acontecendo, daquela coisa de empregar parente, né, de fazer acordos, vamos dizer assim, fisiológicos. Se a gente não atentar para isso, pode ser que a gente se perca. Mas é só estar atento, estar alerta para esse tipo de coisa, que eu acho que o futuro do Flamengo pode ser maravilhoso para todos nós. Aí é aquela coisa de ganhar tudo e sempre. 31 de julho, tá chegando, hein? Estamos aí. 31 de julho de 2024. Está marcado o leilão do terreno do gasômetro por asta pública. E o Flamengo, né, é o principal interessado e tem grande chance de arrematar esse terreno e ali construir o seu estádio. Qual é a importância disso para o clube, o impacto disso para o Flamengo, Bandeira? Olha, João, essa coisa da casa própria do Flamengo é uma coisa extremamente importante, né, para a nação rubro-negra. É quase que uma questão de honra, todo mundo fala isso. Né? Então, isso tem que ser tratado com muito carinho, com muita responsabilidade. Todos nós queremos a nossa casa própria. Eu costumo dizer que esse é um assunto que não é um assunto de governo, não é um assunto da atual administração, nem da futura administração, nem da que vai suceder, até porque é um assunto que envolve muito dinheiro e longuíssimo prazo. Então, isso para mim é um assunto de Estado da nação rubro-negra. Isso de todos nós, rubro-negros, deveríamos nos unir para conseguir o estádio próprio. Dado até que porque o governo do Estado, né, fez um edital e uma licitação do Maracanã que absolutamente não nos atende. Né? Então nós temos que partir para o estádio próprio, e aí acho que todos nós temos que nos ajudar. Tá? Nesse caso do terreno do gasômetro, eu sei que ainda existem várias dúvidas que surgem e tal, mas o que a gente precisa é dirimir essas dúvidas com calma, com critério. Né? Então, eu mesmo, né, e algumas pessoas do nosso grupo político, teremos uma reunião com o prefeito Eduardo Paes. Né? Tem algumas coisas que todo mundo se pergunta como é que vai acontecer, sobre, por exemplo, as intervenções viárias que vão ser necessárias, né? Porque ali, além de construir o estádio, você vai ter que adaptar totalmente aquela região. Você vai precisar fazer passarela, viaduto, mergulhão e coisa, e nós temos, claro que sabe que está informado sobre o que vai acontecer. Né? É isso que se fala também sobre contaminação do solo. É uma coisa perfeitamente fácil, não diga que é fácil, né? Mas dá para resolver, mas precisamos saber exatamente quais são as condições e como é que vamos fazer isso daí. Pode demorar um pouco mais do que a gente imagina? Pode, mas o Maracanã nos atende por enquanto. Né? A administração por 20 anos, né? Deveria ser por muito mais, né? Se quisessem fazer um edital para valer mesmo, né? Teria que ser muito mais. Mas o fato é que se a nação rubro-negra se unir em torno desse propósito de construir o seu estádio, né, nós podemos atacar, endereçar todos esses pontos que eu citei e vários outros que podem surgir ainda, né, e chegarmos no final feliz. Né? Agora, para isso você precisa de muito critério, de muita responsabilidade, né? Não dá para tratar isso com oba-oba, porque o pior que pode nos acontecer é, por exemplo,
pagar uma grana pretíssima pelo terreno e depois não construir o estádio. Né? Mas isso tudo dá para... E eu acredito até que seja interesse da atual administração, né, caminhar por essa rota, né, de responsabilidade no sentido da gente conseguir o melhor final possível para o nosso sonho da casa própria. Sim. Por tudo isso que você está elencando aqui... Pessoal, Eduardo Bandeira de Mello concedeu entrevista aí, né, para o João Guilherme. Falou em alguns pontos cruciais, né? Ele disse que para o jeito que o Flamengo hoje está estruturado, bem financeiramente, organizado, né? Para conseguir destruir o Flamengo tem que ser uma administração péssima, né? Péssima, né? E do jeito que está aí, a tendência é o Flamengo construir seu estádio, né? Vai comprar o terreno à vista, vai entrar com parcerias para construir o estádio, né? E ele deixa bem claro, né? Flamengo teve que remar, foi difícil na época dele, né? Pegou o clube com quase 1 bilhão de dívida, né? Entregou com 400 milhões. Quer dizer o quê? Ele liquidou ali quase 600 milhões de dívida. E foi difícil, mas foi necessário para o clube chegar ao patamar que está hoje, né? Bem financeiramente, vai construir seu estádio, não vai ficar devendo a ninguém. E a tendência é o Flamengo arrecadar aí em torno de 2 bilhões por mês, né? E vai deixar o quê? O Flamengo anos-luzes, né, na frente dos seus adversários. O clube que arrecada mais no futebol brasileiro é o Flamengo, né? Depois vem o Corinthians, né? Cerca de, segundo estudo deles, né? 1 bilhão, né? O clube arrecada, mas em compensação está afundado em dívidas, né? Por isso que não consegue caminhar com suas próprias pernas, não consegue se reestruturar, e está afundado em dívida. Já não, o Flamengo, além de arrecadar mais de 1 bilhão, tudo indica que vai arrecadar 2 bilhões, né? Daqui a 4, 5 anos com a construção do seu estádio. Tem dívida, pessoal. Aí você já parou para pensar? Flamengo sem dívida, tá dando 2 bilhões, estádio próprio. E, pessoal, fica difícil, né? É difícil para os adversários, né? E Eduardo Bandeira de Mello tem papel fundamental nessa história, né? Foi ele que deu o pontapé inicial, ele que iniciou tudo. Quando Eduardo Bandeira de Mello pegou o Flamengo, que tinha quase 1 bilhão, quando ele chegou ali, ele foi bem sincero. Ele sentou para a torcida e disse que ia organizar financeiramente a vida do Flamengo. Ele não estava brincando, né? O Flamengo sofreu os primeiros anos, contratando jogadores que a gente dizia, meu Deus, onde é que esse time vai parar? Brigando pela zona de rebaixamento. Chegou a ganhar título, chegou, né, com alguns jogadores bem inferiores. Não era considerado craques, né? Mas pela camisa do Flamengo, que quando chegava numa fase mata-mata fazia valer, né? O Maracanã, a torcida e a camisa. Mas os times sempre péssimo, né? O Flamengo perdeu vários jogadores que não podia comprar, devolvia jogadores, né? Mas organizou suas contas. Eduardo Bandeira de Mello entregou uma dívida de 400 milhões, mas o faturamento também era em torno de 400 milhões. Quando o Rodolfo Landim pegou essa dívida, pessoal, por que ele quitou? Tá o próximo ano aí, né? O Flamengo deve entre 50 a 60 milhões de reais, né? O Flamengo vai quitar o próximo ano. Seria uma compra de um jogador, né? Pra você ter noção, o Flamengo tá comprando Claudinho por 106 milhões, né? Mais do que a dívida do Flamengo, né? Então, o que é que acontece? Rodolfo Landim, quando pegou o clube, viu a situação, que tinha diminuído as dívidas, ele procurou o quê? Ele foi um cara inteligente. É porque ele já vivia no ramo de negócios. Ele foi um cara inteligente. Para o Flamengo quitar essa dívida mais rápido, o ideal seria o quê? Dobrar seu faturamento, né? Dobrando o faturamento, ia sobrar dinheiro para pagar a dívida, né? Foi isso que aconteceu. Ele não só dobrou, né? Ele triplicou, né? Faturava cerca de, na época que ele pegou, era 350 milhões. E a dívida de 400. Então ele começou a faturar 1 bilhão e 300 milhões. Quer dizer,
pulou de 350 para 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão a mais, né? Ele mais do que triplicou o faturamento do Flamengo, né? Com isso, enxugou as dívidas, montou o grande time, tá transformando o Flamengo nessa potência que é hoje, né? O Flamengo tem dinheiro em caixa, claro, pagou sua dívida ainda porque achou melhor chegar no final do ano, pagar, até porque tem questão de juros, e isso aí cabe a gente aqui discutir, né? Se o Flamengo quiser chegar hoje e pagar sua dívida, pagava, né? Foi lá e pagou a De La Cruz, cerca de 60 e poucos milhões, e o Flamengo foi lá e pagou a multa. Né? Mas Eduardo Bandeira de Mello disse que esses caras que estão aí quiseram afastar ele, né? Tirar ele do Flamengo, tirar ele como sócio, né? Sabe por quê? Mas, pessoal, eu vejo assim. Eduardo Bandeira de Mello foi fundamental nesse processo do Flamengo. Com certeza, né? Não adianta a gente querer tirar perto dele. Mas também Rodolfo Landim. Tá fazendo um bom papel. Fez algumas coisas erradas? Fez. Principalmente em contratações de treinadores. Né? Mas no resto, o Flamengo... Dois caras que passaram aí. Transformaram o Flamengo, né? Bandeira de Mello, Rodolfo Landim, né? São os dois caras que vai ficar marcado aí na presidência do Flamengo. Bandeira de Mello por começar, Rodolfo Landim por finalizar, né? Eu acho que é isso que traz um clube gigante, né? Não briga política, a gente sabe que no Flamengo tem briga política muito, né? Você viu mesmo aí que ele fala que ele foi tentar tirar ele do clube, né? Por quê? Briga política, né? Mas quando o pensamento é de transformar o clube gigante, o benefício para o clube, eu acho que quebra todas as barreiras, né? E é isso que a gente espera. O Flamengo gigante, o Flamengo faturando aí cerca de 2 bilhões, que vai deixar muitos mais preocupados, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.